Amados, é uma alegria muito grande, um privilégio para todos nós nessa manhã estarmos no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, para juntos celebrarmos, comemorarmos, lembrarmos do que realmente Deus tem feito por nós. Nós acabamos de cantar o hino 25, o amor de Deus, a maravilha do amor de Deus. E nessa manhã, amados, nós somos realmente frutos desse grande amor. E a própria Igreja do Senhor tem o privilégio de se reunir em seu nome para realmente celebrar. Eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias, uma passagem em que nós estamos até estudando a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 3. Vamos ler a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e o verso 3. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus amados, aqui a igreja a quem Pedro está escrevendo, eles estão dispersos na região do Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, na Ásia. Era um tempo muito difícil para a igreja. No reinado do imperador Nero, há uma das maiores perseguições à Igreja do Senhor em todo o império. Então Pedro aqui escreve essa carta, é uma carta mesmo de que eles possam ter confiança, alegria, apesar do que eles estão passando. É uma carta para a igreja tenha confiança, tenha mesmo esperança. Por quê? Porque eles são os eleitos de Deus. Ser um eleito de Deus é algo mesmo muito especial. Nós não merecemos, mas partiu dele, foi da vontade dele eleger entre milhares pecadores perdidos, sem esperança, pessoas para assim não só ele elegeu, mas como diz aqui o Pedro, no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Então, aquele que nos elegeu, ele fez algo maravilhoso, ele regenerou, ou seja, a regeneração é fazer uma nova criação, porque a velha natureza, somos criaturas de Deus, já nascemos contaminados, caídos pelo pecado. E não há nada que nós possamos fazer para mudar essa triste condição. Então, a regeneração é mesmo uma nova criação, fazer de novo. O homem não precisa de uma reforma, ele não precisa ser melhorado. Muitos acham que você pode fazer alguma coisa para melhorar a sua condição, etc. Não. O homem necessita mesmo de uma nova criação. E isso é só Deus que pode fazer. E aqui o Pedro está lembrando desses amados que eles foram eleitos por Deus. E pelo fato de serem eleitos, ele os regenerou. Ou seja, deu uma nova criação. A palavra aqui é um novo nascimento. Ele fez-os nascer novamente. Jesus explicou a Nicodemos que era imperativo, necessário, nascer de novo. Por quê?
quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E essa regeneração, esse novo nascimento, é só Deus que pode fazer. E ele faz, o Pedro continua aqui, olha, é segundo a sua muita misericórdia. É a misericórdia de Deus que nos faz, né, nova criatura, nova criação. Por quê? Pedro diz aqui que é muita, é algo mesmo imensurável. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus, ela não tem fim, ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, no final de tudo há uma perdição. Então, é a misericórdia de Deus, essa muita misericórdia, que é a causa de nós não terminarmos a nossa vida na condenação e na perdição. Então, a regeneração é por causa da muita misericórdia de Deus. Ele faz isso. Mas veja, não só a eleição foi Deus que nos elegeu. A regeneração foi Ele que fez em nossas vidas, a nova criação, o novo nascimento. E é segundo a sua muita misericórdia, porque a misericórdia é aquilo que Deus não dá, né? O que nós merecemos. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, ou seja, o que nós merecemos é a perdição, é a condenação. Então a misericórdia não dá aquilo que nós merecemos. E o que Ele nos deu, amados, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, que nós não merecíamos, mas Ele deu. Então, através da regeneração. Veja, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Em outras palavras, Pedro aqui está exortando a igreja a se alegrar, a exultar. Tanto é que aqui no versículo 6 ele diz, olha, por isso, exultais, embora no presente tempo, por breve tempo, e se necessário, sejais contristados por várias provações. Se você ver aqui no versículo 8, diz, olha, a quem não havendo visto a mais, e no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Então, Pedro está dizendo, olha, apesar de vocês estarem nesse mundo, né, tenebroso, em meio às dificuldades, às lutas, às tribulações, às enfermidades, nisto exultai com alegria indizível. Nisto que? Pela eleição, pela regeneração. E tem mais, a nossa tão grande salvação. E tudo isso, amados, só foi possível. E é possível porque, veja, é mediante a ressurreição, verso 3. É mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, essas benesses, esses benefícios, tudo que nós temos, só é possível mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós cantamos, né, a maravilha de amor, a demonstração do amor de Deus. É esse o motivo de nós estarmos aqui. O Pedro, aqui no verso 19, ele diz, 18, ele diz, olha, sabendo, 1:18, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas
pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio deles, tende fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Então, é algo grandioso, é algo maravilhoso que nós recebemos e devemos estar exultantes, né? Alegres, com alegria indizível em nossos corações. Amados, tudo isso aqui só foi possível porque Deus amou a cada um de nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E ele veio, né, justamente para isso, para pagar o preço do teu e do meu pecado. Como nós vimos aqui, com um precioso sangue, sangue de cordeiro, um sangue sem mácula, sem mistura nenhuma, perfeito. E diz aqui o sangue de Jesus Cristo. Então, a alegria de nós estarmos aqui é porque ele veio, né? Ele veio para tomar o meu lugar, o teu lugar. Ele foi colocado sobre ele o teu pecado, o meu pecado, e ele pagou o preço do pecado com o seu precioso sangue, derramando como um sacrifício, como oferta a Deus. Por isso que Deus aceitou o sacrifício, né? E diz aqui que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele foi morto por causa da minha e das nossas transgressões. E ele ressuscitou para nos justificar, para mesmo nos regenerar, para nos, como diz a palavra, nos resgatar. Então nós temos hoje aqui essa viva esperança que ele nos deu, né? A fé, o amor e a esperança. Então, amados, a mesa do Senhor, ela tem esse propósito fundamental. A cada domingo, a igreja do Senhor se reunir para fazer, como ele diz, lembrança de mim. Então, porque ele vive, Jesus está vivo, né? Nós temos essa bendita esperança. Tem um louvor que nós cantamos que diz assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã, né? E eu estou bem certo que é independente das circunstâncias e das situações, ele vai vir nos buscar. Então a mesa do Senhor tem esse efeito de recordação do que ele fez. Por isso eu estou aqui. Mas também tem um efeito, né, de fazermos uma reflexão. Um momento mesmo antes de tomar do pão, comer do pão e tomar do vinho, nós devemos refletir, fazer um autoexame e verificar, eu como esse eleito, né, esse regenerado, com a bendita esperança, como eu estou andando diante do meu Senhor, diante do meu Deus. Então, amados, a mesa é esse momento. Paulo diz, né? Examina-se o homem a si mesmo. E assim, depois do autoexame, porque o exame, o autoexame, é mesmo reconhecer pecado, confessar pecado. E aí sim, né? Recebemos o perdão dos nossos pecados e participar da mesa do Senhor. Então, primeiramente, nessa recordação do que ele fez por nós, essa reflexão,
um autoexame. E aí Paulo diz, assim coma do pão e beba do vinho. Que Deus, nosso bondoso Deus, me ajude e nos ajude nesse momento. Nós vamos orar e nesse momento de oração, amados, vamos lembrar, né, com alegria em nossos corações, recordar o que Ele fez por nós, a nossa eleição, a nossa regeneração, para nos dar mesmo essa viva esperança, a fé, o amor e aguardar, não é, a bendita, a nossa glorificação. Jesus vai vir nos buscar e assim nos fará, né? Estaremos com um novo corpo, livres mesmo da presença do pecado em nossas vidas. Mas enquanto Ele não vem, esse momento aqui é mesmo de agradecimento, de gratidão. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, nosso Pai celestial, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. E a tua palavra tem esse poder de mesmo nos ensinar, de nos instruir as grandes maravilhas do Senhor. O teu amor por nós, miseráveis pecadores. O Senhor deixou o seu lar na glória e veio mesmo, Pai, buscar o miserável pecador, dentre os quais nós estávamos outrora, Senhor. Mas é notório a maravilha desse amor, a ponto mesmo de o Senhor entregar voluntariamente a sua vida, tomar o nosso pecado e pagar com o teu sangue precioso. Esse sacrifício perfeito que foi aceito pelo Pai como aroma suave. E a prova é que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Então nós celebramos a morte, mas a ressurreição do Senhor. E o Senhor está vivo agora, à destra de Deus. É presente, é especial, Pai. E está contemplando hoje nessa manhã essa pequena congregação, servos teus lavados pelo sangue do Cordeiro, regenerados, Pai, e assim nessa manhã, Senhor, nós queremos confessar que pecamos, infelizmente, Senhor, confessar pecado diante do Senhor e humildemente nos arrepender e sabemos, Pai, que o Senhor perdoa o meu pecado. E assim, Pai, possamos participar, comer do pão e beber do vinho, que representam, simbolizam o sacrifício do Senhor ali na cruz do Calvário. Me ajuda, Pai, ajuda cada amado irmão meu nessa manhã, agora que vamos receber do pão. Fazer isto mesmo em memória do Senhor. É com coração exultante, alegre, cheio de gratidão, que nós assim estamos nessa manhã. Aceita, Pai, a gratidão de um pecador remido. Para a honra e glória do teu santo nome nós oramos. Agradecidos ao Senhor. Amém.